Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Ricardo. Eu sou a doutora Priscila, médica geriatra com atuação em cuidados paliativos. E hoje nós estamos aqui para tentar tirar mais dúvidas dos nossos clientes, dos funcionários dos nossos clientes, a respeito dos idosos. A doutora que é geriatra, que é a médica especialista em idosos, né, que cuida dos idosos, vai tirar um pouquinho das dúvidas sobre o grupo de risco, não é? Dos idosos. Priscila, diz pro pessoal aí, por que os idosos estão no grupo de risco? Então, o idoso está no grupo de risco por vários motivos. Entre eles, primeiro, entra a parte da imunescência. O que é isso? Conforme a gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai envelhecendo também, tá? Por isso que a gente vai mudando nossas características, vai ficando cabelo branco, a pele enrugada, e isso acontece dentro da gente também. O nosso sistema imune, que é aquele sistema que luta contra a agressão que sofre o nosso corpo, ou seja, a infecção, ele já não consegue lutar tão bem como antes. Então, aquele vírus, aquela doença que não faria tão mal para um adulto jovem, por exemplo, no idoso pode trazer complicações gravíssimas. Então, isso é um fato. O sistema imune dele, o sistema de defesa, está menos capacitado, vamos dizer assim. O outro fato é que a maioria dos idosos tem doenças já pré-existentes, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular. E isso também é um fator de maior risco desses pacientes. Então, temos aí duas condições que podem trazer, deixar esse paciente como fator de risco. Perfeito. Isso vale para aquele idoso que trabalha, aquele idoso que com 65 anos talvez não tenha nenhuma doença de base, que joga tênis, que joga futebol, é o mesmo procedimento? Embora esse idoso esteja rígido, vamos dizer assim, ele ainda está no grupo de risco? Ele ainda está no grupo de risco justamente pelo que eu falei, pelo sistema imune dele, o sistema de defesa dele não está tão capacitado como antes para lutar contra certos agentes, como a infecção, por exemplo. Então ele entra, por isso que tem que tomar muito cuidado da mesma forma, mesmo você não tomando medicamentos. Uma outra pergunta que estão nos fazendo é a respeito da vacina da gripe. O idoso, ele deve tomar a vacina da gripe? Sim, ele deve tomar vacina, todos nós devemos, né? Principalmente idoso, por conta de tudo que eu falei previamente. Mas a gente tem que fazer algumas observações, né? Evitar aglomerações na hora de tomar a vacina, né? A gente vê alguns lugares que não está tendo esse controle adequado, porque senão você vai tomar a vacina e fica exposto ao vírus do coronavírus por outras pessoas que possam estar ali. A vacina da gripe, ela não protege contra o coronavírus, ela vai proteger contra outros vírus que circulam nessa época do ano, que podem causar a gripe, e aí pode complicar mais ainda a saúde da pessoa, predispondo mais à infecção por coronavírus. Legal, uma outra pergunta que estão fazendo para a gente é a respeito de idosos ou indivíduos com mais de 60 anos, que estão no grupo de risco, que tomaram a vacina em outro país, se devem revacinar aqui no Brasil. Explica um pouquinho sobre essa questão, por gentileza. Deve tomar a vacina. Quem tomou o ano passado ou tomou esse ano em outro continente deve tomar a vacina de novo. Por quê? O vírus ele é muito mutante, ele sofre modificações. Então, o vírus que estava o ano passado, ele pode ter sofrido algumas modificações e esse ano ele ser resistente à vacina. E o vírus que a gente tem no Brasil, por exemplo, pode ser diferente do vírus que tem nos Estados Unidos, então não vai conferir a mesma imunidade. Então quem tomou o ano passado ou tomou fora do país tem que vacinar novamente. Para os idosos, existe alguma substância, algum medicamento que evite o desenvolvimento do coronavírus, do Covid-19? Não tem nada ainda documentado em relação a isso. A gente sabe que o que vai ajudar são as medidas já preconizadas, né? As medidas de higiene, o isolamento. Quem não pode ficar em isolamento, ter o máximo de cuidado possível, fazendo a higienização adequada, evitar de entrar com os sapatos da rua em casa, trocar de roupa logo que chega, sempre higienizando as mãos. E um ponto importante é manter as doenças bem controladas, né? Que dá uma atenção maior para as doenças que já existem. E esse ponto é importante porque alguns indivíduos idosos que têm algumas doenças pré-existentes, né, com comorbidades, hipertensão, diabetes, estão fazendo a pergunta: paro de tomar o meu remédio para diabetes? Paro de tomar o meu remédio para pressão alta? Paro de tomar o meu remédio, doutora? Não para de tomar o remédio, porque senão você vai descontrolar a sua doença e aí vai surgir uma série de complicações por conta disso, né? Então vai te deixar mais fragilizado ainda. Então não para de tomar. Se tiver que fazer algum ajuste medicamentoso, é importante ligar para o seu médico para seguir as orientações dele.
Uma outra pergunta que estão nos fazendo nas nossas mídias sociais. Tomei a vacina. Quais são os sintomas ou quais são as reações advindas desta vacina da gripe? Explica um pouquinho pra gente, por favor. A vacina, após você tomar, ela pode ocorrer alguns sintomas sim, né? Então no local da aplicação pode ficar um pouquinho vermelho, abalado, mas depois de um tempo isso melhora, e também podem ter sintomas sistêmicos leves, né? Então pode ter febre, dor no corpo, uma coriza, mas todos sintomas leves e que depois de alguns dias, geralmente até 2 dias, elas vão passar. E por esses sintomas você não deve procurar o pronto-socorro, porque isso pode ser a reação da vacina e é um sintoma leve. E se você for ao pronto-socorro, você fica exposto a pessoas que estão com outros tipos de doença e pode acabar se infectando. Pessoal, se você que está assistindo esse vídeo gostou, por gentileza, curte e compartilhe nas nossas mídias sociais. Envie mais questões que a gente vai fazer mais uma série de vídeos para tentar ajudá-los a tranquilizá-los, principalmente com relação ao Covid-19. Contem conosco, doutora Priscila. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.